Sabe aquela sensação de acordar no meio da noite com a cabeça a mil, repassando sem parar as tarefas e aquelas conversas difíceis do trabalho? Pois é, quem nunca passou por isso, né? Essa sobrecarga, especialmente quando a gente lida com pessoas complicadas, acaba com a nossa energia. Mas, e se existisse um jeito de treinar o nosso cérebro para de fato sair desse ciclo vicioso? Bom, é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Um método bem prático para retomar o controle da mente. Olha só essa combinação: mente acelerada mais pessoas difíceis. O resultado, o cérebro entra direto no modo ameaça. É uma reação super natural de defesa, sabe? Só que ela desliga nosso lado racional e joga a gente no piloto automático, agindo por impulso. E o resultado a gente já conhece. São aquelas reações que depois a gente se arrepende. Mas a boa notícia é que não precisa ser sempre assim. Dá para treinar o cérebro para responder com mais calma, com mais inteligência. E é isso que a gente vai descobrir como fazer agora. Então, se o estresse e aquela exaustão no trabalho são coisas que parecem familiares, pense nesta nossa análise como um verdadeiro mapa. A gente vai entender juntos o que acontece dentro da nossa cabeça e, o mais importante, como intervir de um jeito estratégico para mudar esse cenário e, finalmente, recuperar a tranquilidade. Certo, vamos agora para o ponto fundamental para a gente desenvolver força mental. Tudo, absolutamente tudo, começa com um princípio que parece simples, mas é super poderoso. Separar o que está no nosso controle daquilo que não está. Pode parecer básico, né? Mas é exatamente aqui que a maioria de nós desperdiça uma energia absurda. E aqui a gente vê essa diferença crucial. Pensa bem, não dá para controlar a personalidade daquele colega passivo-agressivo, ou o tom de voz ríspido de um chefe. Tentar fazer isso é como querer parar a chuva com as mãos. É inútil e super desgastante. Agora, o que a gente pode controlar é a nossa reação. A gente pode escolher a nossa postura e onde a gente vai colocar o nosso foco. Quando a gente faz essa distinção, o nosso cérebro para de torrar energia com o que não dá para mudar e começa a se concentrar em soluções que são reais. Ok, vamos em frente para ver como isso se constrói na prática. Agora que a gente já entendeu essa base, vamos para o método prático de como lidar com o conflito. E a chave aqui, olha só, é o timing. Tem a hora certa de agir e a hora certa de refletir. E confundir esses dois momentos, bom, aí é a receita para o desastre. E aqui está a regra de ouro, que é fundamental. Tentar resolver um problema no calor do momento é tipo, sei lá, tentar escrever uma carta super importante durante um terremoto. Simplesmente não vai funcionar. O cérebro está ali, inundado de emoção, ele não consegue processar as coisas com clareza. Então, o primeiro passo é acalmar esse terremoto interno. Só depois, com a mente limpa, é que a gente consegue pensar numa solução de verdade. Pense em regular como um primeiro socorro mental. Quando o corpo entra naquele modo ameaça, a prioridade máxima é estabilizar. É basicamente criar um espacinho entre o gatilho e a reação, sabe? Para quê? Para manter a clareza e não sair agindo por puro impulso. Isso ajuda a gente a ganhar respeito e a manter nossa posição. Já elaborar é o momento do replay. É quando, com a cabeça fria, a gente revisita a situação. Pensa, por exemplo, naquela reunião em que um colega desmereceu uma ideia sua. Em vez de só ficar remoendo a raiva, a gente se pergunta: o que exatamente me tirou do sério? Como foi que eu reagi? E como eu gostaria de ter reagido? É nesse processo, nessa análise e nesse ensaio mental que a gente cria novos caminhos no cérebro, preparando ele para reagir muito melhor no futuro. Agora, o que é muito interessante aqui é a praticidade. No calor da emoção, a técnica é bem simples. Primeiro, 2 respirações bem lentas para acalmar o sistema nervoso. Depois, focar num ponto neutro, tipo o espaço entre as sobrancelhas. Isso ajuda a diminuir a carga emocional daquele contato visual direto. E por fim, usar uma frase curta, firme e objetiva, sem ficar se justificando demais. Isso é regulação pura. E aqui tem um ponto que nos faz pensar. Momentos de estresse no trabalho são, claro, desconfortáveis, mas eles também são as grandes oportunidades de crescimento. Acontece que a virada de chave não vem do nada, não é mágica. Na hora do conflito, a gente não se transforma em outra pessoa, a gente simplesmente acessa aquilo que a gente já treinou. E isso nos leva direto para a parte final. Como é que a gente constrói esses novos hábitos mentais? Porque, vamos combinar, não adianta só saber a teoria, né? A gente precisa de exercícios práticos, repetitivos, para que essa nova resposta se torne o nosso novo padrão automático. Olha que técnica poderosa, criar uma versão ideal de si. É só se perguntar, como a minha versão mais calma e mais firme responderia a isso agora, em uma única frase?
Só essa pergunta já muda toda a nossa perspectiva. E não é sobre fingir ser outra pessoa, tá? É sobre pegar emprestado as qualidades da sua melhor versão, bem naquele momento em que a gente mais precisa delas. Mas por que isso funciona tão bem? É simples. Ao criar essa persona, o ataque ou a crítica não é mais contra a gente. É contra o papel que estamos desempenhando. Isso já diminui muito a reatividade e nos dá espaço para responder. E o mais incrível é que o cérebro não sabe se esse personagem existe ou não. Para ele, ensaiar uma resposta usando essa persona é um treino de verdade. Outro treino que é essencial é dar nome às emoções. Quando a gente nomeia o que está sentindo, a gente ganha poder sobre aquilo. Por exemplo, se o sentimento é de frustração, qual é a contraparte positiva? Realização. O exercício é, no momento de calma, focar nessa sensação positiva que a gente busca. Isso vai treinando o cérebro a procurar esse estado. E dá para tornar isso ainda mais concreto criando o que a gente chama de âncora física. Funciona assim. Primeiro, lembre de um momento real de realização profissional. Sinta no corpo como foi aquela sensação. Agora, associe essa sensação a um gesto discreto, como, sei lá, pressionar 2 dedos um contra o outro. Ao repetir isso algumas vezes, o cérebro fica condicionado a acessar esse estado de calma e realização sempre que aquele gesto for feito. Sabe quando o computador fica super lento porque tem um monte de abas abertas ao mesmo tempo? Pois é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro quando a gente fica remoendo problemas à noite. A solução é simples, fechar as abas. Ou seja, escolher uma única situação para analisar. Focando em um problema de cada vez, a gente alivia a sobrecarga mental e consegue, finalmente, ter uma boa noite de sono. E para fechar o ciclo no cérebro, tem esse exercício de 3 minutinhos. É assim. Anote um episódio curto e específico do trabalho. Depois, escreva como eu reagi. E, por fim, como eu quero reagir da próxima vez. Ao fazer isso num estado de calma, a gente está, na prática, deixando essa nova ferramenta prontinha para o cérebro usar na próxima vez que a situação acontecer. Então, vamos resumir nosso kit de ferramentas. Primeiro, a base de tudo. Separar o que a gente pode controlar do que não pode. A regra de ouro que não dá para esquecer. Regular no calor do momento e elaborar na calma. E as ferramentas práticas são o ensaio mental com a persona e consolidar o aprendizado focando em uma situação de cada vez. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Identificar qual é o nosso gatilho é o primeiro passo para aplicar todo esse treino. Então, qual é aquela situação específica no trabalho que costuma ativar sua resposta de ameaça mais rápido? Só de pensar nisso já é o começo da elaboração para uma resposta muito melhor no futuro.